Hoje nós vamos continuar com a nossa série de ministrações com relação à Voreia. Vamos ver se a gente lembra. É um material que a gente já conhece há bastante tempo. Vamos ver se a gente já decorou, né? Quais são? Visão, oração, relacionamentos firmes, estratégia e ação. Essa é a nossa terceira ministração sobre visão, né? Então a ideia da gente fazer isso tem base bíblica. Filipenses 3:1 diz Paulo que a repetição não é peso para ele, e para nós que ouvimos é segurança, porque nós não estamos em busca de novidades, pelo contrário, estamos em busca de guardar Colossenses 3,16, que a palavra de Deus habite dentro de nós, amém? Então vamos seguir com Voreia, em visão. Os irmãos já nos falaram, Carlos Sá no primeiro encontro, nos falou sobre o projeto de uma forma geral, falando que o resumo do projeto de Deus, da visão de Deus, que existe antes da fundação do mundo, se chama igreja. Então quando Deus olhou, quando Deus antes da eternidade, antes do tempo, a eternidade não tem tempo, né? Na eternidade passada, se a gente pode usar essa expressão para se situar, Deus sonhou com a igreja. A visão de Deus nunca foi salvar o homem em primeira instância, porque se assim fosse, o homem teria que pecar, já que é um propósito eterno. O projeto de Deus sempre foi ter na terra uma grande família de filhos semelhantes a Jesus. Romanos 8, 28 e 29 nos dá o resumo, e é de onde a gente tira essa frase didática, para que a gente repita e guarde a visão. Carlos falou também das três características da igreja: qualidade, unidade, quantidade. Na multiplicação, a ordem dos fatores, né? Eles não alteram o produto. Nesse caso, muda tudo. Tentarmos inverter e ganhar muita gente para depois tentar implantar santificação e qualidade, não dá. Ele vai ter um prejuízo muito grande. Então nós vamos ser santos, qualidade, isso vai produzir unidade, e logo, claro, o mundo vai querer, porque vai nos ver sendo um, vamos ter quantidade. Amém? Na semana nos falou um pouco sobre a parte prática dessa questão de Voreia, falando dos casamentos, de como deve ser cada casal, o efeito da igreja na sociedade: maridos ternos, esposas submissas, né? Cidadãos honestos, políticos cristãos longe, sem medo da Lava Jato, né? Essas são características do projeto de Deus que se chama igreja. Amém? Hoje eu queria começar dando prosseguimento aos que os meus companheiros já fizeram, fazendo uma pergunta para vocês. Você tem a visão ou apenas o conceito da visão? Até aqui nós já vimos coisas fantásticas, que sinceramente, quanto mais a gente fala, estamos agora no Campinas repetindo as mesmas coisas, e são verdades que nos enchem o coração, porque são verdades de Deus para nós. Mas corremos o risco de apenas ter o conceito da visão do projeto eterno, e não a visão em tese. Guarda isso no seu coração. Você tem a visão, a essência dessa visão, ou você tem apenas o conceito da visão? No final dessa lembrança, dessas verdades lembradas, os irmãos conseguirão responder. Na verdade, responder para você mesmo diante de Deus. Efésios 1, 16 e 18. Vamos ver esse texto. Efésios 1, 16 e 18. Hoje eu falarei um pouquinho sobre o tema: a visão vem por revelação. Efésios 1, 16 e 18. O apóstolo Paulo diz o seguinte: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me
de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu entendimento ou em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Isso faz eco com Isaías 11. Me permitam, eu lembrei desse texto hoje, texto que nós já usamos algumas vezes aqui. Isaías 11, olha o que diz Isaías 11, um texto, uma profecia messiânica. Jesus ainda não havia vindo, faltava aproximadamente 700 anos para Jesus vir, e o profeta Isaías diz o seguinte: porque brotará um rebento no tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Que Espírito é esse? O Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Volte comigo, por favor, para Efésios, que é o livro que nós vamos estar utilizando, estamos utilizando como base. Eu fiz menção porque a ideia é a mesma. Quando o apóstolo Paulo diz aqui em Efésios 1, versículo 17, para que, eu oro por vocês, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito. Esse vos dá não quer dizer que eles não tinham, eles já tinham, mas esse ter precisa ser contínuo. A gente lembra um pouco de Efésios 5,18, encheios do Espírito, e há manifestações extraordinárias de Deus que vão acontecer mesmo depois de ter recebido o Espírito Santo na porta do reino de Deus. Amém? Então, o desejo do apóstolo Paulo era que aqueles irmãos que já tinham todo o conhecimento, eles continuassem tendo essa revelação, eles continuassem crescendo no conhecimento de Jesus Cristo. A revelação, a visão vem por revelação. E quem produz a revelação é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo algumas vezes ora nessa carta. No capítulo 3 ele ora de novo, e o pedido de Paulo é o mesmo. Paulo vai pedir no capítulo 3 que nós conheçamos a largura, o comprimento. Paulo fala de coisas incompreensíveis, humanamente falando. Falar de altura, comprimento e largura de Deus é coisa que não entra na nossa cabeça. Mas esse era o desejo de Paulo. Mas repito a pergunta: o que essa revelação, essas verdades produzem dentro de mim? O que isso tem gerado dentro de mim? E essa era a preocupação do apóstolo. Senhor, ilumina os olhos, para que eles consigam ver. Jesus em Mateus 13,13 diz: eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvido, mas não ouvem. Precisamos orar para que Deus ilumine o nosso entendimento, nos dê revelação. Paulo nos fala de três verdades. Depois ele fala do poder, que nós precisamos de revelação, para que vivamos o nosso dia a dia cheio de gozo e de temor, para que não gastemos os nossos dias atrás de outras esperanças, outras heranças. Nós oramos para que as nossas duas irmãs que hoje se chegaram à igreja tenham os olhos do entendimento abertos, iluminados, para que elas conheçam a Deus. A palavra revelação é a palavra Apocalipse, que fala de tirar a cortina completamente. Que nós possamos ver, amém? Irmãos, quando nós olhamos e vemos as grandezas, as riquezas, é difícil Satanás conseguir nos arrebatar para uma tentação. Normalmente Satanás tenta ofuscar a nossa compreensão com relação à nossa esperança e à nossa herança, para nos seduzir com as coisas daqui. Quando nós conseguimos olhar e ver
com clareza o que Deus tem guardado para mim, a vocação. Ele me chamou segundo o seu propósito, Romanos 8. Ele me chamou das trevas para a luz, 1 Pedro 2,9. Ele me chamou à sua eterna glória, 1 Pedro 5. Ele nos chamou a coisas, a questões grandiosas. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Jesus. Amém? Aleluia. Quero seguir para 3 aspectos da igreja na visão que Deus precisa nos dar revelação. O primeiro deles, o primeiro aspecto é da igreja como família. A dimensão da igreja como família. Irmãos, é algo repetido e que nós temos crescido, avançado, mas que precisamos repetir e pedir a Deus ilumine os olhos do nosso entendimento. Efésios 2,19. Vamos fazer a leitura desse texto. Diz o seguinte: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Paulo está falando isso a gentios, homens que não eram judeus, homens que não vinham da linhagem consanguínea de Abraão, mas que tinham uma relação de fé com Abraão. O que Paulo está dizendo para esses irmãos naquela região da Ásia Menor era que eles não eram mais estranhos, eles não eram alguém de fora, mas eles eram cidadãos como santos e da família de Deus. Amém? Somos família de Deus. Amém ou não? E aqui há uma família. Vamos para mais uma. Filipenses 4, 2 e 3. Isso é coisa de família também, me permitam. Há uma cena no mínimo interessante. O apóstolo Paulo está no fim da carta aos irmãos ali de Filipos, e Paulo vai falar de 2 irmãs, Evódia e Sinti. Isso é coisa de família também. O que havia acontecido com as irmãs? Elas haviam brigado. Evódia e Sinti que brigaram. E não é, mas devem ser as irmãs carnais da igreja. Não! Paulo diz que elas haviam trabalhado com ele na obra. O pedido de Paulo é que elas pensem concordemente no Senhor. E no próximo versículo, Paulo pede a alguém, junto com Clemente, para intervir na situação. Coisas de família. Nem sempre pensaremos igual, mas vamos sempre restaurar a nossa aliança na dimensão horizontal de família. Amém ou não? Gente, entenda comigo. Viver família, falar a verdade em amor, dimensão da igreja. Amém? Vamos para a próxima dimensão. São 3, só são 3 delas. A próxima dimensão é templo, dimensão vertical. Dá uma olhada nesse texto, Efésios 2, 20. Eu vou escolher um dos dois. Abra 1 Coríntios 3, 16 e 17. Eu prefiro esse texto para a gente economizar o nosso tempo. Esse texto, 1 Coríntios 3, 16 e 17, na dimensão templo. 1 Coríntios 3. O apóstolo Paulo diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois é santo. Isso é sério, irmãos. Então, se a dimensão família fala dessa relação de viver as alianças, de restaurar relacionamentos, de socorrer os necessitados, a dimensão templo fala de uma relação pessoal minha com Deus, uma relação vertical, eu e Deus. Essa é uma dimensão também da visão da igreja. E há um texto que eu quero apenas fazer menção nele, 1 Coríntios 6, nós não vamos abrir, mas é um texto que é muito interessante.
Porque o apóstolo Paulo usa 3 argumentos para que a gente preserve o templo, o corpo. Havia um conceito entre aqueles irmãos de Corinto que a comida é para o estômago, assim como o corpo é para a prostituição. Essa era a relação que eles faziam. O apóstolo Paulo em Coríntios 6 vai dizer o seguinte: não façam essa relação. Por quê? Primeiro porquê que Paulo coloca: o Pai comprou o nosso corpo por meio do sangue do Filho. O Pai ressuscitará esse corpo, só que glorificado. Deus ressuscitará o nosso corpo, só que agora numa versão celestial. O Pai. Segundo argumento do apóstolo Paulo: o seu corpo é membro de Cristo. Se você se deita com uma meretriz, com uma prostituta, você se faz um com ela. Se estamos com Cristo, somos um com Ele e somos membros dele. Terceiro argumento: o Espírito Santo habita em nós. O apóstolo Paulo, para fortalecer a ideia de templo e da preservação do templo que é o corpo, ele usa a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito. Guarde o corpo. Como diz ele aqui: quem destruir o templo, ele mesmo destruirá. Precisamos temer essa verdade, mas ao mesmo tempo precisamos nos alegrar, porque Deus em Espírito habita dentro de nós. A propósito, nós vamos ao templo ou somos o templo? Nós somos o templo. Amém? Por isso a coisa é muito mais séria, porque se viéssemos ao templo era muito mais fácil. Depois daqui não precisa tanta reverência, porque é aqui que seria o lugar santo. Mas o templo somos nós, e ele habita em nós. Vamos para o terceira dimensão da igreja: dimensão funcional, corpo. Amém? Primeira dimensão que nós falamos é a dimensão horizontal, família. Vivemos em família, nos relacionamos um com o outro. Foi o testemunho de irmã Joana. A outra dimensão, templo, relacionamento vertical com Ele, guardando o nosso corpo, porque é a habitação do próprio Espírito. Então, quando eu sento diante de uma televisão para usar os olhos do Espírito Santo para olhar alguma coisa, eu preciso pensar: o Espírito Santo está a fim de ver essa série, está a fim de ver esse filme. Quando eu toco ou permitam que toque em meu corpo, eu preciso perguntar: Jesus Cristo está a fim de receber esse toque? Vamos para o terceiro e última dimensão, a dimensão como corpo funcional. Vamos para Efésios 4, para ganhar tempo. Efésios 4, 12 e 16. Dimensão funcional, deixa eu abrir aqui. Tem um outro texto, mas vamos ler só um, esse é bem completo. O texto diz o seguinte, Efésios 4, 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento para a edificação em amor. Dimensão funcional, dimensão horizontal, dimensão vertical, dimensão funcional. Você vive como corpo. 1 Coríntios nos fala que precisamos discernir o corpo, para que possamos participar da cerimônia, do memorial, da ceia.
Se você é corpo, qual é a sua função no corpo? O apóstolo Paulo fala que cada um tem a sua operação e que precisa atuar na sua justa operação. Vivamos nessa funcionalidade, amém, irmãos? O corpo funciona para viabilizar as outras duas dimensões: a dimensão horizontal, família, e a dimensão vertical, templo. Quando vivemos como corpo, crescemos na relação horizontal, na família, e desenvolvemos também a nossa relação vertical em ser templo e morada de Deus, amém? Então vamos e servir o corpo a cada dia. Seguindo para o fim, quero voltar à pergunta que fiz: tem uma visão ou o conceito da visão? Irmãos, eu preciso pensar nisso, para que a gente não apenas tenha um amontoado de informações intelectuais a respeito de um homem que viveu aproximadamente 2000 e poucos anos, e que viveu uma vida muito boa, e que deu comida aos pobres, e que fez os cegos enxergarem, e que expulsou muitos demônios, e que fundou uma nova religião, cristianismo, na terra. Isso não produz nenhum tipo de efeito, porque se assim fosse, Jesus não diria em Mateus 5, versículo 20, se não me engano: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Os escribas e fariseus não eram homens desordenados, não eram homens que viviam bêbados pelas ruas, não eram homens que viviam em adultério, não eram homens que viviam normalmente em corrupção. Eram homens que, pelo menos aparentemente, tinham uma vida correta, eticamente exemplar. Mas eram homens que, mesmo tendo todas as informações, o Evangelho do Reino, acesso ao próprio Cordeiro de Deus, não tinham os seus olhos iluminados. E tinha ainda os seus olhos, como diz Paulo em 2 Coríntios, fechados. Paulo diz o seguinte: o Deus desse século tem cegado o entendimento. Fala da capacidade de ver além daquilo que os outros conseguem ver. E eu? Por isso quero dar para vocês, no nosso estudo de Boré, 4 efeitos fatais da visão. Como saber então se eu sou apenas um amontoado de letras, de informações, ou se essa visão, se esse pensamento de Deus habita dentro de mim? 4 efeitos claros da visão dentro de nós. O primeiro efeito: a visão produz em mim transformação. Se eu tenho uma visão, se eu sou igreja, se eu compreendi essa realidade, a visão vai produzir em mim transformação. Viver a visão. A visão vai mudar a minha forma de pensar, metanoia. E se eu mudo a forma de pensar, eu mudo a forma de viver. Eu sou o que eu como. Não é verdade? Não é assim que os médicos dizem? Você é o que você come. E espiritualmente falando, eu sou o que penso. Animicamente falando, ou seja, almaticamente falando, eu sou o que penso. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, não apenas com as nossas atitudes. Isso é para iniciantes. Para nós, que já andamos um pouquinho, que falta um montão de coisa ainda, mas nós que já andamos um pouquinho, precisamos estar atentos não apenas com as atitudes, com os comportamentos. Precisamos estar atentos com o pensamento, porque aquele pensamento, mais cedo ou mais tarde, vai se transformar numa atitude, que vai se transformar num comportamento e vai traçar o seu caráter. Primeiro efeito da visão em nós: transformação. Paulo, um fariseu soberbo, cheio de si, agora diz: eu não sou mais Saulo. Saulo, derivado do nome Saul, o primeiro rei de Israel, um homem que tinha no mínimo 3 idiomas, dupla cidadania. Agora ele diz: eu sou Paulo, pequeno, o menor de todos. Paulo mudou. Na relação de família, a dimensão de família, brigou com Marcos. Não quero você comigo, você é frouxo.
rachou com Barnabé. No final da vida, ele diz: traz Marcos, porque ele é útil para o meu ministério. A visão produz transformação de mentalidade, produz transformação de atitude. Se eu não estou tendo essa transformação, pare! Você e eu, porque talvez você tenha, e eu, apenas o conceito de um montão de coisa, e a letra mata, mas o Espírito na letra vivifica. A palavra de Deus não mata. O que mata é quando a gente tira as letras sem o Espírito. Aí, amigo, só fica dogmas, mandamentos, regras secas e que matam a mim e aos outros. Segundo efeito da visão: a visão produz em mim paixão. É forte essa palavra. A visão produz em mim paixão. O que é isso? Arder pela visão. Onde estamos apaixonados? Não foi o caso de Moisés e Leonora, mas talvez alguns irmãos. Pense em alguém que gosta de música, entende de música, tocando violão para alguém desafinado. Aquele rapaz está apaixonado. Aqueles acordes completamente fora. Ou para, não quero dizer que a pessoa está fora, mas aqueles acordes dos anjos que não são conhecidos nessa instância musical. Não é a pessoa que é ruim, é a gente que é fraco, só ficou com as 7 notas. Aquela pessoa está dando Cá menor, entendeu? Aí você dá um Dó maior, ela dá um Cá menor com a 7ª oitavada. Aí você não entende, aí fica Moisés aqui na humanidade, na naturalidade dele, na carnalidade, procurando a nota que não são para naturais como ele. Mas pense em alguém, se o doutor está apaixonado, ele vai ouvir aquelas canções de forma como se fosse. A paixão nos leva a extremos. Eu lembrei de uma passagem em João 4, quando Jesus está pregando o evangelho para a mulher samaritana. Os discípulos chegam, encontram ele pregando para a mulher samaritana. É um escândalo, como pode? Um monte de escândalo ali. Um homem, um judeu conversando com um samaritano, um homem conversando com uma mulher. Um montão de paradigmas Jesus quebra ali. Eu sei que no final da conversa ninguém pergunta nada, ninguém é maluco. Eu sei que os discípulos, Jesus, tem que comer. Está aí a comida, come. Qual é a resposta de Jesus? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A paixão tira a fome. Não é? A paixão rouba a sensatez. Você não está vendo quem está errado? Não, está certo, está certo. Come, meninão. A nossa paixão precisa ser pela visão. Jesus diz: você não está entendendo nada, eu já me alimentei. Porque a minha comida, ou seja, a minha necessidade, é fazer a vontade do meu Pai. Vamos embora, vamos seguir se alimentando. Amém ou não? A paixão, arder pela visão. Todos vocês já viveram isso. A gente precisa recobrar qual foi a última vez que nos lançamos em empreitadas, que a gente, as nossas missões em Santa Terezinha, espera um pouquinho, né? Prega de manhã, prega de tarde, o evangelho de noite, acorda de manhã, e você está com. Irmãos, aquilo ali na vida normal ninguém aguenta. Aquele ritmo de missão ninguém aguenta. Mas a visão nos consome. E a gente nem lembra que é a hora de dormir, a hora de acordar. Amém? A palavra paixão pode ser substituída por zelo. E a gente lembra de Jesus em uma das suas visitas a Jerusalém, quando ele entra no templo, e naquele tempo ainda representava o templo de Deus, a casa de Deus. E ele sai derrubando tudo, porque ele, parafraseando um texto de Salmos, diz: o zelo me consome. Ou se manifesta nele aquele salmo. Porque Jesus não aguentou ver aquela corrupção, aquela roubalheira, e ele saiu quebrando tudo. Será que a visão tem produzido em mim a revolta? Não contra os outros, mas contra mim mesmo, contra a minha carne. Terceiro, de 4,
efeitos da visão em nós. Compromisso. Viver para a visão. Viver para a visão. Primeiro, transformação. Viver a visão. Paixão. Arder pela visão. Compromisso. Viver para a visão. A visão me leva a priorizar o reino em detrimento de qualquer outra demanda. E eu quero ser rápido e lembrar de uma historinha que a gente aprendeu do café do americano. Lembra? O porco e a galinha. Mas bem didática. Você está comprometido ou envolvido com o reino de Deus? Não vou, mas negócio de compromisso eu não quero. Está em toda reunião eu não quero. Não faça isso. Não é, pode vir, Deus te quer como você está. Calma aí. Deus vai nos salvar como nós estamos, mas a gente precisa vir para Ele reconhecendo o senhorio dele. Tu és o Senhor, eu não sou nada e preciso do Senhor. Não vim para cá como, ó Deus, estou te dando uma força aí, aumentamos sua religião na terra. Jesus não precisa disso. Mas como é que é o café do americano? Olha lá, bacon e os ovos. O porco morre dando a sua vida para dar o bacon, a galinha, na boa, dá os seus ovos e continua vivendo. Compromisso fala de entrega. Amém ou não? De estar comprometido com tudo, com todas as frentes, porque a visão me consome, ela me toma, ela me arrebata. E quando menos depois Jesus, os irmãos de Jesus queriam prendê-lo, por quê? Levar ele com a força para casa, por quê? Porque Jesus estava apaixonado pela obra de Deus, e Jesus não queria parar. Lembramos daquela pregação de Mário Fagundes, todo me rema. O Evangelho de Marcos é um evangelho que espelha isso. O Evangelho de Marcos é o Evangelho do logo. Você nem respira no Evangelho de Marcos. Jesus expulsou o demônio logo, e curou o enfermo logo, e foi para Getsêmani logo, e logo, porque ele não parava. Último efeito, sacrifício. Morrer pela visão. A revelação do propósito, visão, nos leva à entrega total, custe o que custar. E eu faço menção a uma frase de Jesus, terminando a minha palavra. Jesus diz o seguinte: aquele que perder a sua vida, melhor, aquele que ganhar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida, Jesus é muito claro, aquele que perder a sua vida, claro que pela causa, pela visão, achará. Amém ou não? Quando nos convertemos, nós não saímos de um império para uma democracia. Isso é muito perigoso. Tem crente querendo negociar, tem crente querendo a maioria para vencer no Congresso a respeito de algumas frentes. Não há democracia na igreja. Há monarquia, um Senhor que manda em tudo com muito amor, que manda em tudo dando o próprio exemplo de alguém que deu a vida para que nós possamos, como Ele, dar a nossa vida. Amém, irmãos? 2 Timóteo 4, 6 e 7, vamos ficar em pé. Quero ler esse texto junto com vocês. Eu termino. 2 Timóteo 4, 6 e 7 diz o seguinte: o que é que está escrito aí? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua última carta, nos seus últimos momentos, vai escrever algo que deve nos inspirar na nossa carreira, no nosso combate aqui. Paulo, na primeira vez ele foi livre, na segunda, lutando, ardendo pela visão, ele diz: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, por oferta, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo já sabia, desce no escapa, essa é para a morte ou para a vida. Mas Paulo diz: combati, completei, guardei a fé.
Irmãos, nós estamos na carreira há tanto tempo, amém? Tantos há 10, há 20, outros há 2, há 1 mês, não importa. Mas vamos fazer como Paulo. Vamos combater pelo combate correto. Vamos parar de lutar pelas coisas que não se deve lutar. Combata o combate de Cristo, amém? Corra a carreira que nos foi proposta, guardando sempre a fé no Senhor da visão, de ser igreja, de se conformarmos à imagem dele, amém? Não há nenhuma possibilidade dessa visão fracassar, e você e eu estamos inseridos nela. Vamos orar por isso.